Existe um tipo de grito que não sai da garganta, menos sai do peito, das entranhas, de um lugar tão profundo que você nem sabia que existia, até o momento em que ele explode. É o grito de quem carrega história nas costas e futuro nos olhos ao mesmo tempo. É o grito de milhões dizendo em uníssono: queremos o mundo de novo. Não como pedido, não como súplica, mas como declaração de identidade, como afirmação de destino manifesto, como reconhecimento de que existe algo dentro da alma rubro-negra que não se contenta com menos que o topo absoluto. Aeroportos lotados de gente que viajou horas só para estar perto, telões transmitindo cada segundo como se fosse missão Apollo, buzinaço que faz cidade inteira parar porque todos sabem o que está acontecendo. Não é apenas mais um jogo, é chamado histórico que ressoa através de gerações. Corações aceleram não por ansiedade comum, mas por memória ancestral de uma noite distante onde tudo mudou, onde provamos ao mundo inteiro que podíamos ser os melhores não apenas do Brasil, não apenas da América, mas do planeta. E agora, décadas depois, com o peso glorioso daquela conquista ainda pulsando em cada flamenguista vivo, o povo ergue a voz novamente e diz: é hora. É hora de lembrar ao mundo quem somos. É hora de buscar o que é nosso por direito histórico e identitário. Se você sente isso no peito, se ouviu essas palavras, o povo pede o mundo de novo, e algo se mexeu dentro de você. Se a memória de 81 pulsa na sua alma, mesmo que você nem tenha nascido ainda naquela época, menos se inscreve agora, porque aqui é seu lugar. Este canal existe para quem entende que o Flamengo não é clube, é identidade que atravessa tempo e espaço. Deixa o like porque essa história precisa ser ouvida, precisa ecoar, precisa chegar em todo rubro-negro que carrega esse sonho silencioso, mas eterno de ver nosso time no topo do mundo mais uma vez. 1981 não é apenas ano no calendário. É marco zero da mitologia moderna do Flamengo. É momento onde tudo que éramos se cristalizou em algo maior, em símbolo que transcenderia gerações e se tornaria parte permanente da identidade de quem veste vermelho e preto. Antes daquela conquista, o Flamengo já era grande, claro, sempre foi. Mas havia algo faltando, uma validação definitiva que só vem quando você prova ser o melhor não em território conhecido, mas diante do mundo inteiro, sob pressão máxima, contra adversários que também sonhavam com glória eterna. O que aconteceu naquele momento distante não foi apenas vitória esportiva. Foi nascimento de mito, foi criação de legado que moldaria para sempre o imaginário de todos que viriam depois. Cada flamenguista nascido após 81 cresce ouvindo sobre aquilo como quem ouve lenda fundadora, como quem aprende história sagrada que define quem você é antes mesmo de você entender completamente o que significa. E o interessante é que o legado de 81 não está nos detalhes técnicos, não está em jogadas específicas ou estatísticas impressionantes. Embora tudo isso tenha existido, o legado está na emoção que aquilo gerou, na transformação psicológica que causou em milhões de pessoas que de repente perceberam: nós podemos competir com qualquer um, podemos vencer os melhores, podemos erguer a taça mais importante do futebol de clubes e olhar o mundo nos olhos sem medo, sem complexo de inferioridade, sem dúvida sobre nosso lugar entre os gigantes do esporte. Essa confiança, essa certeza inabalável que 81 plantou na alma flamenguista, nunca foi embora. Pode ter sido testada em momentos difíceis, pode ter sido questionada em períodos de seca, mas nunca desapareceu completamente porque estava enraizada muito fundo, gravada na memória coletiva de forma permanente e irreversível. Por isso, quando falamos de 81 hoje, não estamos falando de nostalgia vazia ou saudosismo que paralisa. Estamos falando de referência viva, de norte que continua guiando gerações novas que nem testemunharam aquilo, mas que carregam o peso e a glória daquele momento como herança sagrada. Avós contam para netos com lágrimas nos olhos, não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que aquilo significou, sobre como mudou a forma de se verem como torcedores, como cidadãos, como pessoas. Pais mostram fotos desbotadas e vídeos tremidos tentando transmitir algo que vai além da imagem, algo que precisa ser sentido mais do que visto. E os filhos, os netos, as novas gerações absorvem aquilo não como história morta do passado, mas como missão viva do presente. Honrar o que foi conquistado, manter acesa a chama que foi acendida, perseguir incansavelmente a repetição daquele momento supremo, onde o Flamengo provou ao planeta inteiro sua grandeza absoluta. O que 81 deu ao Flamengo foi mais que título, foi identidade consolidada, foi a resposta definitiva para qualquer questionamento sobre nosso tamanho, nosso poder, nossa capacidade de estar entre os melhores do mundo. E essa identidade não se perde. Ela se transmite, se renova, se manifesta em cada geração, através de formas diferentes, mas com a mesma essência. Somos grandes porque provamos ser grandes quando realmente importava. Somos campeões mundiais não apenas porque ganhamos uma vez,
mas porque aquela vitória definiu para sempre quem somos e o que buscamos. E agora, tantos anos depois, com nova geração de jogadores, novo começo, novo momento histórico, o povo olha para o horizonte e reconhece a mesma oportunidade que surgiu naquela época distante. Reconhece o chamado, reconhece o destino batendo a porta mais uma vez, e responde da única forma que sabe, pedindo o mundo de novo não porque esqueceu o que já conquistou, mas porque lembra perfeitamente, e quer sentir aquilo novamente. Qual memória de 81 você carregou da sua família? Foi história contada por avô, por pai ou é memória que você mesmo viveu e agora passa adiante? Comenta aí, porque essas histórias são a verdadeira riqueza da nação. Tem clubes que se contentam com grandeza regional, que sonham alto, mas dentro de limites pré-estabelecidos, que aceitam seu lugar na hierarquia futebolística sem questionar muito. E depois tem o Flamengo, menos clube que desde sempre teve DNA diferente. Ambição que não cabe em fronteiras nacionais. Fome de glória que não se satisfaz com nada menos que o topo absoluto. Não é arrogância, não é desrespeito aos adversários, não é falta de humildade, é simplesmente reconhecimento honesto de identidade própria. Fomos feitos para competir no mais alto nível, para buscar os maiores troféus, para medir forças com os melhores times do planeta e provar repetidamente que merecemos estar ali. Cada geração de flamenguistas tem seu próprio chamado para o mundo. Esse momento onde as circunstâncias se alinham, onde o time está preparado, onde a oportunidade surge e toda a nação sente aquele arrepio coletivo de reconhecimento. É agora, é nossa vez. É hora de buscar o que nos pertence por história e identidade. E quando esse momento chega, quando fica claro que o clube vai competir pelo título mundial, algo mágico acontece na nação. Não importa onde você esteja, não importa sua classe social, sua idade, suas circunstâncias pessoais, você sente o chamado. Sente aquela ansiedade boa misturada com expectativa gigantesca. Aquele medo paralisante combinado com fé inabalável. Aquela consciência de que está prestes a testemunhar algo que pode mudar sua vida emocional para sempre. Aeroportos viram cenários de romaria com milhares aparecendo só para ver o time embarcar, para gritar apoio, para fazer com que os jogadores sintam fisicamente o peso e a glória de representar quem representam. Essas despedidas viraram eventos em si mesmas, fenômenos que só acontecem com o Flamengo porque só a nação rubro-negra tem esse nível de comprometimento emocional, essa necessidade visceral de participar de cada etapa da jornada, de não apenas assistir de longe, mas estar presente de todas as formas possíveis. Durante a viagem, o mundo literalmente milhões acompanham voo em tempo real como se fosse missão espacial. Checam mapas compulsivamente. Compartilham atualizações de altitude e velocidade como se aquilo importasse para o resultado final menos, mas importa de outra forma. Importa porque é ritual de pertencimento. É forma de dizer estou aqui, estou junto, faço parte dessa história mesmo que meu corpo esteja a milhares de quilômetros de distância. E quando o avião pousa, quando a delegação desembarca em terra estrangeira, a cidade de destino muda. Hotéis ficam vermelhos e pretos. Ruas enchem de bandeiras que vieram de todos os contintos. Restaurantes tocam samba. Locais olham aquilo com mistura de espanto e admiração porque raramente viram algo parecido. Porque a invasão pacífica da nação é fenômeno único que precisa ser testemunhado para ser compreendido plenamente. Mas por que o Flamengo sempre quer o mundo? Por que não nos contentamos com dominar território nacional? Com ser maiores apenas dentro das nossas fronteiras? Porque 81 mostrou que podemos mais? Porque aquela conquista antiga plantou semente que nunca parou de crescer, que continua germinando em cada geração nova, que se manifesta como ambição legítima baseada em precedente histórico real. Não estamos perseguindo o sonho impossível, estamos buscando repetir algo que já fizemos, que já provamos ser capazes de fazer. E essa diferença é crucial. Não somos azarão sonhando com milagre. Somos gigante buscando recuperar o que é nosso por direito conquistado décadas atrás. Somos clube com DNA de campeão mundial querendo expressar essa identidade mais uma vez, querendo que nova geração sinta o que geração de 81 sentiu, querendo adicionar novo capítulo ao livro sagrado da nossa história, sem jamais esquecer ou diminuir o capítulo original, que tornou tudo isso possível. Onde você estava no último Mundial que o Flamengo disputou? Como viveu aqueles dias de expectativa, aquela semana que parecia não ter fim? Comenta aí, quero ouvir sua história. Quando dizemos que o povo pede o mundo de novo, não estamos falando apenas de torcedores assistindo o jogo pela TV. Estamos falando de fenômeno social, massivo onde dezenas de milhões de pessoas literalmente reorganizam suas vidas em torno desse objetivo compartilhado. Ruas se pintam de vermelho e preto semanas antes do confronto decisivo. Prédios inteiros viram bandeirões gigantes tremulando no vento como declaração pública de identidade. Carros buzinam em código Morse rubro-negro mesmo sem motivo aparente,
só porque precisam expressar o que estão sentindo, só porque o silêncio seria insuportável diante de tanta emoção contida. Pessoas que normalmente não se falariam menos separadas por diferenças políticas, econômicas, sociais, de repente se abraçam nas ruas porque vestem a mesma cor, porque compartilham o mesmo sonho, porque naquele momento específico nada mais importa além da identidade coletiva que transcende todas as divisões artificiais da sociedade. E tem algo profundamente democrático nisso tudo. O sonho do mundo não pertence apenas aos ricos que podem pagar passagem internacional para assistir pessoalmente. Pertence igualmente à criança pobre da favela que vai assistir em TV comunitária, ao idoso que acompanha pelo rádio porque não tem outra opção, ao trabalhador que negocia folga com o patrão para poder ver o jogo, a família que se reúne em casa pequena com televisão antiga, mas com coração imenso. O Mundial não é privilégio de classe alta, menos é patrimônio emocional compartilhado por todos que se identificam como rubro-negros, independentemente de qualquer outra característica. E quando milhões de pessoas tão diferentes sonham juntas, quando todas vibram na mesma frequência emocional direcionada para o mesmo objetivo, cria-se algo que vai além de torcida organizada e entra no território do fenômeno sociocultural que merece ser estudado por antropólogos e sociólogos. Mas o mais bonito talvez seja perceber que esse sonho coletivo não é imposto de cima para baixo. Não é marketing do clube fabricando desejo artificial. É manifestação orgânica de algo que já existe dentro de cada flamenguista desde sempre. A consciência de que fomos feitos para coisas grandes, de que nossa história exige que busquemos sempre o máximo do que o contentar-se com menos, seria trair o legado daqueles que vieram antes e estabeleceram um padrão que não pode ser abandonado. Quando o povo pede o mundo, não está sendo ganancioso ou arrogante, está simplesmente sendo fiel à própria identidade, está honrando a memória de 81, está cumprindo missão histórica de manter viva a chama que foi acendida naquela época distante e que nunca jamais pode se apagar completamente. E agora, neste momento presente, onde nova oportunidade surge, onde circunstâncias se alinham novamente, onde o chamado ressoa através da nação inteira, o povo responde da única forma que conhece, com presença total, com envolvimento absoluto, com entrega completa de corpo e alma. Não é fanatismo irracional, é amor verdadeiro manifestado de todas as formas possíveis. É reconhecimento de que este clube não é apenas entretenimento de fim de semana, mas identidade permanente que define quem somos. É a certeza de que quando o Flamengo busca o mundo, cada flamenguista busca junto carregando nas costas, não apenas esperança pessoal, mas esperança coletiva de milhões que depositaram seus sonhos naqueles 11 jogadores que vão representar todos nós no palco mais importante do futebol mundial. O que você sente quando pensa no mundo? A expectativa é medo, é fé, é memória. Quero ler nos comentários o que passa no seu coração quando imagina o Flamengo no topo do planeta novamente. 81 não é saudade, é direção. É bússola que aponta para onde devemos ir. É estrela que guia cada geração nova para o mesmo destino glorioso que geração anterior alcançou. Quando o povo pede o mundo de novo, não está pedindo para voltar ao passado, está pedindo para projetar o passado no futuro, para fazer com que aquela glória antiga se torne glória nova, para adicionar capítulo fresco à história que nunca deve parar de ser escrita. Porque ser flamenguista é isso. É carregar legado nas costas e sonho nos olhos simultaneamente. É honrar o que foi conquistado enquanto persegue incansavelmente novas conquistas. É entender que grandeza verdadeira não se acomoda, não se satisfaz, não descansa menos, apenas se renova, se reinventa, se manifesta através de formas diferentes, mas com a mesma essência de sempre. Todo rubro-negro carrega 81 dentro de si. Não importa se você nasceu antes ou depois. Se assistiu ao vivo ou ouviu histórias menos aquela conquista, está gravada no seu DNA flamenguista. Faz parte da sua herança emocional. Define parte fundamental de quem você é. E por isso, quando surge a oportunidade de buscar o mundo novamente, não há escolha real. Não há como não se envolver. Não há como permanecer indiferente. Não há como assistir de fora como observador neutro. Você é puxado para dentro dessa história. Quer queira, quer não, porque ela é sua história também. Porque aqueles jogadores em campo representam você e milhões como você. Porque quando eles vestem o manto sagrado e entram para disputar título mundial, carregam nas costas não apenas responsabilidade tática, mas identidade completa de nação inteira. E quando finalmente chega o momento decisivo, quando tudo que foi construído ao longo de semanas, meses, anos se resume a 90 minutos ou mais de futebol sob pressão extrema, algo transcendente acontece. Milhões de pessoas ao redor do mundo param simultaneamente, corações batem sincronizados, respirações se prendem nos mesmos momentos, gritos explodem em uníssono através de continentes diferentes. Naquele instante não somos mais indivíduos separados vivendo vidas isoladas. Somos organismo único,
nação emocional unida por algo mais forte que qualquer diferença pessoal. Somos Flamengo. E o Flamengo, quando é chamado para o mundo, responde, não com medo, não com uma hesitação, mas com aquela confiança que vem de saber quem você é, de conhecer sua própria história, de carregar dentro de si a memória de quando já provamos ser os melhores do planeta. Por isso o povo pede o mundo de novo. Não porque esqueceu de 81, mas porque lembra perfeitamente e quer sentir aquilo mais uma vez. Quer ver nova geração de jogadores erguer a taça que geração antiga ergueu com tanto orgulho. Quer que filhos e netos tenham suas próprias memórias de mundial conquistado, em vez de apenas ouvir histórias sobre glória distante. Quer que o legado continue vivo, pulsante, sendo renovado constantemente em vez de virar relíquia de museu admirada, mas nunca tocada. E esse desejo não é ganância menos, é amor. Amor pelo clube que escolhemos ou que nos escolheu. Amor pela história que construímos juntos. Amor pela identidade que compartilhamos e que nos define mais profundamente do que qualquer outra característica externa. Se você chegou até aqui, se cada palavra ressoou dentro de você, se sentiu esse arrepio de reconhecimento quando falamos sobre pedir o mundo de novo, se inscreve no canal. Este é lugar para quem vive o Flamengo como identidade permanente. Para quem entende que 81 não é passado morto, mas norte vivo. Deixa o like porque essa mensagem precisa alcançar todo rubro-negro que carrega esse sonho silencioso, mas eterno. E comenta aí o que significa para você a possibilidade de ver o Flamengo campeão mundial de novo. O que muda na sua vida se isso acontecer? Quero ouvir, porque suas emoções são tão válidas quanto as minhas, porque esse sonho é nosso, é coletivo, é de todos que vestem vermelho e preto, e sentem isso não como hobby, mas como parte indissociável de quem são. O povo pede o mundo. E quando o Flamengo atende ao pedido do seu povo, história é escrita, de novo, para sempre.